Olá pessoal, e aí, tudo bem? Vamos começar essa aula de Sociologia, a segunda aula da terceira unidade. Eu e a professora Emma. Fala, Emma. Olá menino César, olá meninos, olá meninas. Vamos assistir a aula, né? Vamos que vamos, qualquer dúvida estou lá no chat. Ok, vamos lá, então vamos para o nosso momento de exposição. Beleza, gente, vamos começar então fazendo aqui as nossas apresentações de praxe, apresentando a equipe de Sociologia no slide. E a gente, em Sociologia, é coordenado pelo professor Márcio Dória, os professores Adilma Rodrigues, professor César Mustafa, a professora Gracione Batista, a professora Maria Aparecida Ramos, a professora Oyama Lopes. E aqui, no terceiro ano de Sociologia do Ensino Médio, eu, professor César Mustafa, e a professora Oyama Lopes. Tema da nossa aula, aula 2, trabalho e etnia. Olha aí, trabalho e etnia. Sempre a capa da aula trazendo já uma reflexão. Olha aí, um homem branco aqui, numa corrida de obstáculos, mas obstáculos simples, pequenos, removíveis. Uma mulher negra, nessa corrida aí tem uma série de obstáculos de fato bem mais complexos. Então isso já para fazer, na verdade, uma reflexão sobre o que a gente está querendo trazer em relação ao trabalho relacionado com a etnia, tá certo? Então vamos lá, beleza. Os objetivos da nossa aula: identificar as desigualdades sociais decorrentes das relações étnico-raciais, discutir criticamente os temas do racismo, do preconceito e da discriminação como resultado das relações e práticas sociais estabelecidos historicamente. E a gente começa a nossa aula com música, para não perder a nossa tradição, de um rap pra gente pensar. Cabelo enrolado, eu digo que sou negro, eles dizem que sou mulato. Mulato vem de mula, e eu não sou bicho. Eu repito que sou negro, eles insistem que sou mestiço. Olhe nos olhos daquela criança, o que você vê? Eu vejo o reflexo do que tá na TV. Olhe nos olhos daquela criança, o que você acha? Ela é feliz aprendendo que seu cabelo não se enquadra. Olhe pra ela querendo ser que nem a modelo. Diz porque é uma criança de 10 anos alisa o cabelo. A única negra em destaque chamam de mulata, e quando falam da minha cor eles chamam de raça. Aquela criança vai crescer com as novelas, onde só tem preto na senzala e nas favelas. Aquela criança não vai querer ser negra em nada, e o IBGE adora colocar pessoas negras como pardas. País multiétnico só nas pesquisas, porque quando olho pra TV, brancos são maioria. 11 mortos na França, 2000 em Praga. Jesus e Charles não, eu sou África. Negro, não nego. 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 Não é complexo esse teu preconceito, caô. É complexo o teu medo de se ver inferior. Marcado na pele o que eu sou, minha índole. Seu racismo idiota não é a minha síndrome. Navios negreiros roubaram nossa autoestima. Capitães do mato trair a nossa melanina. Foram anos de ódio, não existe um dia. Um feriado é muito pouco, não cura quem discrimina. Somos todos iguais, não na fila do banco. A porta sempre trava quando o preto tá passando. Somos todos iguais, não pra polícia que adora sumir. Os jovens negros da periferia me odeiam pela minha cor, dedo em riche. Tem orgulho do que eu sou, eles não são infelizes. Meu cabelo enrolado é bom, aceita isso aí. No fim das contas, só seu preconceito que é ruim. Negro, não nego. 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 Pronto, galera, beleza aí. Então, mais uma música denunciando, na verdade, aqui o racismo, denunciando essas práticas que persistem na nossa sociedade, que persistem no nosso dia a dia, né? Eu falo que persistem no nosso dia a dia, apesar de não fazer parte do grupo, na verdade,
do grupo discriminado. Pronto, beleza. E aí eu já começo aqui com um slide que é para cópia. E aí, para a gente ganhar tempo, eu já peço ao meu amigo mediador, por favor, que tire um print aí da tela para garantir esse slide. A professora Oyama vai colocar no chat para vocês, né? Então, a gente já começa com essa informação e eu peço para vocês agilizarem. Não dá para a gente ficar voltando o slide, tá bom, gente? Então, vamos tentar agilizar aí. O Brasil é o país fora da África que mais concentra pessoas negras. Segundo o IBGE, mais de 53% da população brasileira é negra. Em contrapartida, menos de 9% dos cidadãos empregados são negros, né? Então, perceba aí, há uma grande discrepância dos números, né? Mostrando, na verdade, revelando que já há, na verdade, uma seleção por origem, por cor, né? Nós estamos no país mais negro fora da África, país que possui maior contingente de negros. Salvador é a cidade que tem mais negro fora da África também. Então, a gente mostra para vocês que o grande contingente de negros não é acompanhado, na verdade, não é acompanhado da ascensão desse povo, né? Então é uma coisa que mostra pra gente aí essa discrepância, né? E essa discrepância ela vem exatamente de uma história de escravidão, uma história de discriminação, de racismo, né? Que vai sendo impregnada na gente, né? Onde a gente, na verdade, vai se percebendo repetindo ações, repetindo comportamentos, repetindo palavras, né? Desse período onde tinha a escravidão aqui no Brasil. Então, algumas funções, e aí quando a gente vai lá de mercado de trabalho, a gente enfoca bastante isso. Algumas funções não são para os negros. Algumas profissões elas não estão acessíveis aos negros. Perceba que existe um outro ponto aqui no Brasil, que é essa invisibilidade do racismo brasileiro. O Brasil é um país racista sem que haja pessoas que se declarem racistas ou com um número muito pequeno. Perceba que aqui nesse gráfico mostra que apenas 7,9% das ações racistas, assim, de forma explícita, né? Ela acontece num grupo muito pequeno. Mas a gente vai perceber que quando a gente percebe ações que acontecem de forma racista, isso acontece na base da invisibilidade, né? Então, visível, aquela que discrimina direta ou explicitamente uma pessoa ou grupo de pessoas, 7,9%. Invisível, aquela que não é explícita, aparece velada em algum comentário ou comportamento, né? Então, assim, nós temos racistas e nós temos atitudes racistas, né? Então, os racistas de fato assumidos, nós temos 7,9%. As atitudes racistas, que podem acontecer inclusive comigo, com a professora Oyama, né? Porque nós estamos dentro desse sistema, nós fazemos parte desse sistema. Bota a câmera para mim aqui, Fabrício. Nós fazemos parte desse sistema. Então, como membros, como integrantes desse sistema, a gente também não está desvinculado de um pensamento de segregação racial, né? A gente pode, em algum momento, cometer algum ato de intolerância, algum ato racista, sim, né? A grande questão é que a gente pode perceber como a gente
trabalha com isso, como a gente estuda, discute muito essas questões racistas, a gente tem como perceber que aquela atitude não é legal, que aquela atitude não é bacana. Então a gente pode se policiar em relação a isso. Então essa é a grande diferença, né? Porque quando você faz parte de um sistema e dentro desse sistema você já tem um racismo instituído, internalizado, você corre o risco também de ser racista. Mas quando você se instrumentaliza, se prepara, você diz, olha, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou fazer, porque isso é racista, né? Aqui, deixa eu ver, Santana Campinas está dizendo o seguinte: somos um país mestiço, mas estamos longe da democracia racial de Gilberto Freire, em Casagrande Senzala. Mas podemos mudar a história, é feita por humanos, muitas vezes comuns, né? Na verdade, a história é feita por humanos comuns, por pessoas comuns, né? Gilberto Freire, ele escreve esse livro na década de 30 ou 40, eu não sei bem, não recordo, e ele ainda estava sob efeito de uma sociedade que tinha vivido a escravidão menos de 50 anos, né? Então, a sociedade brasileira da década de 30 ou 40, ela tinha 50 ou 60 anos que tinha saído da escravidão. Então, ainda existia muito racismo, né? Por isso, quando Gilberto Freire ele vai tentar trazer essa ideia da democracia racial, ele está querendo trazer o pensamento dele ali, na verdade, uma forma que eu interpreto, é de querer plantar essa ideia da igualdade racial, de que todos são iguais, tal, de que o brasileiro ele atende a todo mundo. Então é essa a questão. Só que isso, na verdade, vai sendo construído aos poucos. Essa desmistificação do racismo, ela vai sendo construída e ela está presente ainda na sociedade. É importante a gente ler Gilberto Freire, com certeza, porque ele faz uma crítica, mas é importante também fazer uma leitura crítica de Gilberto Freire, porque ele também, mesmo fazendo... Existem críticas dele, né, em Casagrande Senzala, mas ele também denuncia todas as mazelas que o negro e o índio passou durante o Brasil colônia. Então, todo aluno do terceiro ano e todo aluno que queira fazer ENEM, queira crescer, é importante. Não é que eu tô... Gilberto Freire tem críticas, mas a gente, todos os livros que existem críticas, a gente tem que fazer, sim, uma leitura crítica dele, né? Exato, Emma. Então, é exatamente o que eu tô falando. A gente não dá... não dá pra gente julgar Gilberto Freire com o pensamento atual, sabendo que Gilberto Freire escreveu os seus livros na década de 30 e 40. Não dá pra gente julgar, por exemplo, Monteiro Lobato. Muita gente diz que Monteiro Lobato era racista, tal. Bom, muito do racismo de Monteiro Lobato se expressa ali na tia Anastácia, no Preto Velho ali e tal, porque Monteiro Lobato reproduz uma sociedade daquela época. Mas, ao mesmo tempo, todas as lendas, todas as significações, os conhecimentos que a gente tem, todo o folclore que a gente tem, que conhece porque Monteiro Lobato escreveu nos livros dele. Então, não dá para a gente viver esse anacronismo, né? Não dá para a gente estar com esse pensamento anacrônico. O que é anacrônico? É um pensamento fora do tempo, é um pensamento que está distanciado, né? É bonito eu avaliar o que eu fiz com 14 anos de idade, né? Eu agora com quase uns 16 anos, não vou falar a minha idade para vocês, eu agora com quase 16 anos, eu julgar o que eu fiz com 14 anos de idade, né? Com a cabeça de 16 anos, com a cabeça, né, mais madura. Eu vou julgar minhas besteiras lá atrás. Beleza, gente? Vamos aqui para o slide, vamos continuar? Bota aqui no slide. Isso. Segundo o Laboratório de Análises Econômicas, Históricas e Sociais, Estatística das Relações Raciais, LAESE, cerca de 63% dos empregados domésticos no país são ocupados por negros.
herança do período escravocrata. Então, olhe essa imagem. Essa imagem, na verdade, revela a figura de uma escrava, né? Servindo, bem provavelmente, uma babá, tal, da época da escravidão, lá nos Estados Unidos, servindo de cavalinho, de mula aí para a criança branca. É interessante porque, assim, as fotos desse período, elas não eram tão rápidas como as fotos de hoje. As máquinas, para captar uma imagem, às vezes demorava alguns minutos, né? Então, essa posição aí, ela ficou alguns minutos para poder capturar essa imagem, né? Então, para você ver como... E se a gente pegar hoje, às vezes eu tô lá no playground do meu prédio e tal, e vejo as babás com as crianças, não raro a gente ver uma cena dessa. Ô, Jurema, obrigado pelos 46 anos, mas eu não tenho isso tudo, não. Eu tenho 36, a careca que faz parecer mais velho. Bom, vamos lá. Quase 70% do total de empregadores do país são brancos, revelando a detenção de poder sobre as contratações. Então, ao mesmo tempo que você tem um grande percentual dos negros ocupando funções mais básicas da sociedade, você tem 70% dos empregadores sendo brancos. Aqui é uma reunião da Fiesp, né? A Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, né? Ao qual nós não fazemos parte, né? Nós não somos industriais. Então, muitas vezes, os jornais, por exemplo, falam, porque a Fiesp defendeu isso. Nem sempre o que a Fiesp defende são nos nossos interesses. E se você olhar a composição, talvez a imagem ela não esteja ajudando muito, não sei como é que está chegando aí, mas se você olhar a composição desse grupo aí, esse grupo é de 100% de brancos, né? Então é um percentual altíssimo de brancos. São esses caras que estão lá em São Paulo, na Federação das Indústrias, decidindo o que é bom para todo mundo, né? Perceba que tem um percentual muito, mas muito pequeno de mulheres aí também. Então, na verdade, eles decidem, eles entram em acordo com aquilo que é do interesse deles, né? Isso é assustador, essa foto ela é assustadora. E ela é agora, de 2017, tá? Olha aí. Você acredita que ainda existe muito racismo no Brasil e poderia justificar a resposta por gentileza? Sim, ontem mesmo a minha sogra me disse que se eu fosse negro, ela não me aceitaria como genro. Hoje descobri que meu patrão deixou de contratar um cara com um currículo melhor que o meu só porque o cara era negro. Dias atrás, vi um policial prendendo um negro por desconfiar que ele roubou o próprio carro. Quer dizer, o cara ele tem toda a noção de que existe racismo no Brasil. Então essa é uma noção que todo mundo tem, né? Se você perguntar isso a qualquer pessoa, ele vai te dizer isso. Mas aí, olha o que acontece. Quando você é perguntado, você é a favor das cotas raciais? Poderia justificar essa resposta também, por gentileza? Aí ele vai dizer, não, eu sou contra, porque brancos e negros são iguais. Não, porque concederem aos negros, não há por que concederem aos negros tal privilégio. Aí o repórter pergunta a ele, como assim são iguais? Se você mesmo acaba de admitir que possui privilégios em relação a eles só por ser branco, isso não seria racismo da sua parte? Justifique a resposta por gentileza. Pronto, volta para minha câmera aqui, Fabrício. Então, gente, quando você percebe, as pessoas percebem que tem toda essa dimensão de racismo, isso você perguntar a qualquer pessoa no Brasil, ela vai te dar a resposta muito semelhante a ele. Ele vai entender que existe racismo, vai entender que a polícia só para negros, vai entender que
que os presídios estão lotados de negros. A maior parte da população carcerária no Brasil é de negros, em qualquer parte do Brasil, né? Hoje você tem em torno de 70% a 80% de negros compondo a população carcerária do Brasil, e nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, né? No Brasil não se prende pouco não, no Brasil se prende muito. Essa é uma crítica que se faz ao Brasil, porque devia prender todo mundo. Gente, se prende muito no Brasil, nós temos a 4ª população carcerária do mundo, né? Imagine você se fosse prender todo mundo de fato, né? É muito complicado. Então essa situação, ela é revelada, ela revela, o racismo ele aparece, apesar dessa consciência de que existe racismo, ele aparece exatamente na hora em que o negro ele é colocado numa condição de concorrência com o branco, né? Então aí nesse caso já não é legal, nesse caso o negro tem que esquecer esse mimimi e superar as dificuldades, tal. Vamos ver aqui um vídeo que é, na verdade, a atriz Thaís Araújo, ela falando um pouquinho sobre o racismo. Quando eu entro num restaurante com meu marido, que eu sento, que eu olho, tá o Brasil ali dizendo na minha cara que tipo, esse lugar não é aqui não. Esse lugar é trancado na cozinha, ou quando o restaurante fechar, limpando esse restaurante. Eu não fui criada nem para pensar essas questões, nem para pensar. Fui criada de fato para ignorar e deixar tudo como tá. Que tá tudo certo. E aí a vida foi me chamando para isso. Os meus amigos ficaram muito sensibilizados. Mas por que você não vai dar entrevista no Jornal Nacional? O que eu queria fazer era realmente qual é o meu direito como cidadão. O que eu tenho para me proteger como cidadão? Qual é o meu direito? Nesse caso especificamente, eu tive tempo para pensar, para elaborar um texto. Você não teria tempo para pensar. É o tempo inteiro alguém dizendo que você não merece estar naquele lugar. Não é fácil. A tendência é se apagar. Então não há uma vida tranquila. Não há. Uma vida sem preocupação. Não há. Porque se você olha muita gente assim, na rua, muitos negros na rua, que mal conseguem olhar no olho da pessoa. Eu fico, meu Deus do céu, eu fico buscando. De que olha no meu olho e vamos conversar de igual para igual. Tá tudo certo. Eu já chorando, não queria chorar. Mas é tão triste, né? É uma história tão triste. É uma história... Você imagina um negro que é pobre, vive dentro de uma favela, que não pode sair com uma mochila 4 horas da manhã para pegar o transporte, que é parado porque estão achando que ele está carregando uma arma, ou que a bolsa dele é roubada. Esse é o dia a dia do negro brasileiro. Um subconsciente do brasileiro, assim, que quanto mais branco ele for, melhores possibilidades ele terá. E é uma verdade. Porque o país é tão preconceituoso que funciona assim mesmo. O racismo, ele se apresenta de várias maneiras, né? Você pode tudo, mas você não pode disputar o mesmo espaço. Aí ele se apresenta. E é isso que os meus filhos vão enfrentar, né? Que já enfrentam na escola. A gente tem que olhar com senso crítico com a maneira como as nossas histórias foram contadas. Tá tudo errado. Tá tudo errado desde a escola. Tá tudo errado desde dentro das nossas casas. A gente tem que educar os nossos filhos de outra maneira. Olhar com carinho para nossa história, olhar com amor, olhar com orgulho. Eu já estou passando a minha história de maneira diferente para os meus filhos, que já vão estar cheios de poder, cheios de autoestima e que já vão crescer crianças diferentes do que eu cresci.
Quando a gente fala de escravidão, acho que tem que começar a falar de um outro jeito, de falar, olha a barbaridade, olha como os brancos foram bárbaros, invadiram o continente, sequestravam pessoas, diluíam famílias e fizeram isso com esse povo. E esse povo que veio, que baixa muito suor, muito sangue, muita paulada, construiu esse país nosso. Olha que povo incrível. A minha geração está criando seus filhos para que os nossos filhos já criem os nossos netos e que talvez os nossos bisnetos consigam ver um país mais justo, um país em que a gente possa respirar, sabe, tranquilamente, porque eu tenho certeza absoluta que nenhum negro nesse país respira tranquilamente. A nossa vida é um sobressalto. Gente, beleza então. E mais um depoimento da atriz Thaís Araújo. Ela é casada com também artista Lázaro Ramos. Né? E vocês percebem que mesmo sendo artistas, mesmo sendo globais, sendo reconhecidos, eles ainda sofrem preconceitos. Outro dia, aquele ator Luiz Miranda, que é aqui da Bahia e que é famoso, já trabalhou na Globo e trabalha na novela da Globo, ele estava dizendo que ele chegou no restaurante, que ele estava no restaurante, e aí as pessoas nem olham para ele, não, e aí diz assim, e aí garçom, tem vaga aí, arranja uma mesa para mim. Aí ele acaba tendo que ser indelicado, né? Porque a pessoa nem olhou para ver se ele não estava com roupa de garçom, não estava com nada. Mas o fato dele ser negro, né, já fazia com que a outra pessoa o tratasse como garçom. Não que tenha nenhum demérito em ser garçom, inclusive ele fala isso. Mas é o fato, na verdade, desse tipo de situação, né? Você está no restaurante para curtir, para ser feliz, tal, e aí tem uma situação dessa. E aí o Jurema está aqui me dizendo o seguinte: acho que as cotas é uma forma de preconceito, porque tanto negros como brancos têm a mesma capacidade. Pô, Jurema, você sabe que eu concordo com você, negros e brancos têm a mesma capacidade. Isso aí, ok, negros e brancos têm a mesma capacidade, mas não têm a mesma oportunidade. Então, não é a questão da capacidade que está sendo colocada em jogo, mas é a questão das oportunidades. As oportunidades são diferentes, né? Se artistas globais sentem isso, você imagine, imagine, na verdade, quem está em um outro nível social. E aí, Santana Campina botou assim... Sobe lá. Não, sobe. Yara, suba um pouquinho o chat aí. A mesma capacidade, mas condição social diferente. E não é só a condição social que é diferente, né? Vocês estão vendo que Thaís Araújo, Lázaro Ramos, né, são artistas consagrados. Por falar em condição social diferente, a embaixatriz da França que veio para o Brasil, a negra, né? E ela resolveu, inclusive, morar aqui no Brasil. Ela é negra e ela é embaixatriz da França, tal, morar numa casa linda, a embaixada francesa no Rio de Janeiro, né, coisa maravilhosa, e muitas festas, e etc e tal. E outro dia eu vi um depoimento dela, ela dizendo que que ela nunca tinha sentido a questão do racismo, né, lá na França. E quando chegou aqui no Brasil, mesmo sendo a embaixatriz, né, uma pessoa com um nível intelectual altíssimo, com um nível social altíssimo, ela disse que ela sentiu muitas vezes o racismo. Inclusive porque ela fazia questão de receber os convidados na porta, e etc e tal, aquelas reuniões formais e tal. E ela fazia, e ela disse que uma dessas oportunidades, ela foi à porta receber um convidado e a pessoa tirou o casaco e entregou para ela e perguntou: onde está a embaixatriz? Ela disse: tudo bem, sou eu, senhor, não sei o que e tal. Então, é louco isso, gente, né?
Deixa eu ver mais aqui, tem mais participação, deixa eu ver. Desce um pouquinho aí agora, pronto. Aí, é emocionante esse depoimento, o pessoal de Jequitaia falando, o pessoal de Campinas dizendo quase 300 anos de escravidão, e isso gera problemas sociais que precisam ser corrigidos, e corrigidos já, não dá para esperar, né? Jurema também dizendo é a pura realidade. Então é nisso. Às vezes, gente, o discurso fácil é muito fácil de ser assimilado. Então, quando a gente vai lá e fala, olha, tem a mesma capacidade, esse é um discurso que entra fácil, né? Pô, é claro que tem a mesma capacidade. É claro que as pessoas que têm uma outra condição racial têm a mesma capacidade, mas não têm a mesma oportunidade. E as cotas, na verdade, elas entram para oportunizar as coisas, certo? E aí, vamos ver aqui, diga, Emma, rapidinho. Bote no slide. Vamos ver aqui no slide. Pode botar no slide. É sobre falando que essa questão da exclusão e da exclusão social, da exclusão do negro. Ontem eu pegando um Uber, a gente conversando sobre isso e o rapaz me dizendo que, inclusive, referente a vão anotando, eu estou só falando. Esse slide é para cópia, Essa viu? slide é para cópia. É só falando em relação a algumas concessionárias. Ele, olha, a senhora quer ver essa questão do racismo? As concessionárias, se é para carro de barão, vai ter o quê? Você não vai encontrar um negro vendendo aquele carro. Agora, se você for para uma concessionária de carro popular, você encontra 1 ou 2 negros. Então, você já observa exatamente vindo das concessionárias. E o professor Jorge de Carvalho também, que é um professor da UNB, ele falando que uma universidade como a UNB, né, a Universidade de Brasília, tem menos de 50 professores negros. Menos de 50 professores negros. Isso quer dizer muito. A UNB é a terceira maior universidade do Brasil, gente. Você sabe o que é menos de 50? Hoje tem uma quantidade maior de estudantes negros por conta de uma cota. Mas se quando não tinha cota, era 99%. Olha, era de brancos. Na universidade como de Brasília. Você falando da universidade, eu tô aqui me lembrando. Gente, esse slide é para cópia. Já garante o print aí, garante a cópia, por favor. Adiante aí, enquanto que a gente está aqui já pensando sobre ele. Você falando da universidade, se você pensar, Brasília, ok, que está lá no centro do centro do Brasil, pode ter uma composição mais racial, mais branca, mas se você pensar numa universidade como a UFBA ou como a UNEB, que são universidades que estão dentro daqui. A UNEB quebra esse preconceito, né? Ela é maior, a quantidade de negros. Exatamente. Repare, tem uma quantidade maior de negros participando, mas não é a maioria. Não é. Mas não é a maioria. A UFBA, por exemplo, eu fiz Sociologia e Ciências Sociais, que dizem que é um curso popular. Não, a maioria dos meus colegas eram brancos. Eu fiz história e eu tive uns 3 professores negros. Acho que eu não tive nenhum professor negro. Eu tive uns 3 professores. Eu não tive. Até o professor de antropologia negra. No curso de história, a professora de África era branca também. Eu tive curso de história, eu tive 3 professores negros, né, na UFBA. Então, e você está em Salvador, a cidade mais negra fora da África. E como é que a gente pode questionar as cotas, né? Não pode como questionar. Isso aí realmente não tem. Então a gente vai perceber. Aí não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de oportunidade. Sim. Então é essa questão que está sendo chamada. É essa questão que está. Professor, mas por exemplo, para entrar numa UFBA, numa UNEB, precisa fazer concurso público. Não é isso? Ok. Então passa quem tiver mais capacidade, não é? Mais ou menos. Mas assim, e vem cá, e a galera que está nas escolas públicas, que tem uma condição muito ruim, hoje tem cota, né? Mas durante muito tempo não teve. Então, praticamente você era 0 de negros. Beleza, gente. Vamos lá. Quando eu vejo, e assim, a cota, ela não tira todo o valor da prova, não. Né? Ela reduz ali o percentual, mas ela não tira. Então, quando você vê um cara que estudou escola pública,
que faltava tudo, faltava professor, e não tinha condições de nada, e aí de repente ele consegue entrar numa universidade para ser professor. Esse cara é muito bom, viu? Porque ele conseguiu superar todas as adversidades. Olha aí o que esse slide está falando. A sociedade e suas cobaias. Ela cria as cobaias, né, dando esmolas e abandonando aqui as crianças. Ela os ensina, então aí vai para o mundo do crime. Ela os alimenta, né, ela os testa e ela os mata. Né? Então é isso que resta aqui para essa sociedade. As diversas formas de discriminação estão fortemente relacionadas ao fenômeno de exclusão social, que originam e reproduzem a pobreza. Né? Então percebe que a pobreza ela vai sendo criada nessa exclusão social. Então é a partir dessa exclusão que cada vez o mercado empurra mais para a pobreza, os negros principalmente, é que você vai ter essa reprodução, né, de um lugar que não está destinado a eles. Vamos entender aqui a desigualdade. Eu tenho 2 minutinhos, né, do vídeo. Se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Beleza, gente. Aí o vídeo já dá um fatality aí nessa discussão da gente, né? De que existem essas desigualdades mesmo, né? Existem dessas diferenças, essa falta de oportunidade. Vamos ver aqui mais um pouquinho no slide. Os rendimentos dos negros são sistematicamente inferiores ao dos brancos, inclusive entre aqueles que têm o mesmo nível de escolaridade. Então, mesmo tendo o mesmo nível de escolaridade, você ainda tem diferença salarial, né? Mesmo o negro e o branco, que possuem o mesmo nível de estudo, a diferença salarial, ela é uma realidade. Em cada uma das faixas consideradas, inclusive entre aqueles que têm estudos pós-secundários, 11, 14, 15 anos e mais, os negros recebem aproximadamente 30% a menos que os brancos.
né? E aí, ainda na nossa herança escravista, surge o que é serviço de preto, né? Serviço de preto. É comum no nosso dia a dia essa expressão, usada para desqualificar determinado esforço e ou trabalho. Então, a gente vai perceber isso claramente. Aí, a gente vai... Aqui tem uma foto do jornal O Dia, que traz o seguinte: empresa oferece babás e diarista pela cor da pele. Então, o patrão pode escolher candidata pelas cutes ou etnia no site por telefone. Isso significa o quê? Significa que você não está contratando exatamente uma pessoa pela competência, pelas indicações, pelas referências, mas existe a possibilidade, volta a câmera para mim, Fabrício, de você escolher, na verdade, pela cor da pele, né? E assim a seleção é feita. Em alguns lugares, os negros não trabalham até hoje, isso é atual, isso é nesse momento. Alguns trabalhos não são próprios. A gente, inclusive, a gente se deu ao trabalho de procurar trabalhadores. Então, por exemplo, a gente foi procurar os garçons, né? Aí bota o slide aqui para você ver o negócio. A gente foi procurar os garçons. E aí a gente quando botou no Google Imagens, a gente só achou garçons brancos. A gente não achou garçons negros. Garçons de churrascaria cara? Garçons de churrascaria churrascaria de um nível médio para cima, você só vai encontrar garçons com essas feições que estão aí, né? E, inclusive, aí a gente colocou, aí eu e a Emma, a gente tava brincando, vamos botar aqui garçons de boteco, aí também só garçons brancos, né? Garçons de birosca, brancos, né? Então a gente saiu colocando e a maioria das imagens que vinham eram garçons brancos. Por quê? Porque durante muito tempo o negro foi relacionado com o sujo, né? E você não pode botar uma coisa suja na questão da alimentação. Então, a ideia que um garçom branco passa é a ideia de higiene, percebe? E aí sobra o lugar do preto, que é o quê? No serviço ambulante. E aí, quando a gente colocou vendedores ambulantes, só apareceram negros, né? E a gente ficou passado, não ia nem botar esse slide aqui, mas a gente ficou tão passado com isso, porque a primeira página ali do Google Imagens, e vocês podem fazer isso também, vocês vão ver o que a gente está falando, né? A questão da boa aparência. Né? Foi também de grife, né, César? Ah, é. A gente foi também para as lojas de grife. Loja de grife, aí pronto, né? E a questão da boa aparência no emprego, se você colocar lá no Google Imagens, né, boa aparência, e aí vem essas fotos, essas imagens, isso é a boa aparência. Então, quando a empresa coloca lá no seu anúncio que ela está selecionando trabalhadores de boa aparência, ela quer dizer, em outras palavras, que ela está selecionando trabalhadores brancos, né? Volta a câmera para mim. E aí, o que acontece? Você tem, na verdade, esse trabalhador negro sendo discriminado, colocado à parte. Esse trabalhador negro sendo colocado, relegado do mercado de trabalho ou das melhores vagas. É interessante que aqui em Salvador tem muita festa, muitas festas privadas, muitas festas tal. E durante muito tempo, antes de ser professor, e eu acabei carregando isso comigo, trabalhar em eventos, trabalhar em festas. E eu trabalhei e trabalho na organização de muitas festas. E muitas vezes a gente faz lá a composição, a planilha lá do custo da festa. E aí o pessoal diz assim, essa festa, o ingresso ideal aqui seria R$30. Aí tem sempre alguém para dizer assim, olha, não bota R$30, porque R$30 vai dar todo tipo de gente. Vamos dar uma selecionada no ingresso. E aí bota R$70, que é para
aparecer gente bonita na festa. Gente bonita significa gente, na verdade, branca, ou gente com nível social mais alto, que quer dizer gente branca, né? Então, é muito por aí, é muito por essa organização. Então, a gente vai percebendo que essas desigualdades, elas aparecem claramente para a gente, né? O pessoal de Campinas está dizendo aqui, vivemos um apartheid subliminar, né? É subliminar e às vezes é bem explícito. Vamos ver aqui no slide mais um pouquinho. Olha aí, 51% da população do Brasil é negra, né? E a outra metade tem o dobro de oportunidades. Então, aquilo que a gente estava falando não é capacidade, mas é oportunidade, né? As desigualdades raciais no mercado de trabalho no Brasil. Então, essa é uma coisa clara para a gente. O Brasil, se dividido pela cor da pele, seria dois países distintos. Um formado por uma população branca, que ocuparia a posição 65. Eu me embolo todo para falar isso. A posição 65 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Outro, de negros e pardos, estaria relegado ao fim dessa fila, no 152º lugar, né? Então perceba que há uma desigualdade muito grande em relação à cor da pele. E aí a gente vai, quando a pessoa diz assim, não, a discriminação no Brasil, ela não é pela cor da pele, mas ela é uma discriminação social. Ela é uma discriminação de pobre. As pessoas não gostam de pobre. Não, as pessoas não gostam de preto, né? Isso fica claro quando a gente vê, por exemplo, uma apresentadora como a do Jornal Nacional, Maju, né? Maria Júlia Coutinho, né? Quando ela aparece na televisão, a rede social da Globo passa a receber inúmeras ofensas. Sai daí, macaca, coisa desse tipo, que não vale a pena nem a gente ficar repetindo, né? E eu vou te dizer, ela tá lá exatamente por conta dessas pressões que nós estamos fazendo hoje. Ô, né? César, Diga. eu lembrei aqui agora, né? Eu fiz uma viagem esse feriado e aí encontrei uma mulher lindíssima, mas uma mulher linda. Faz tempo que eu vi uma mulher tão linda na minha vida, assim, negra. Aí eu cheguei pra ela e disse assim, mas você é muito bonita. O marido dela olhou e disse assim, ó, mas eu não sou lésbica não, viu? Só pra dizer, porque ela é muito bonita. Ela disse assim, difícil eu receber esse elogio vindo de uma branca. Ela disse, é difícil eu ver um elogio desse. Acho que é o primeiro elogio, eu digo, mas pode ter certeza que você é uma mulher muito bonita. Pra você observar, a E o mulher que é que você tem lindíssima. contra as lésbicas? Não, tô brincando. Que eu tava ali Eu tô brincando, cantando Emma. ela, mas é porque gente, a mulher era bonita. Olha, Emma, pense volta a numa câmera mulher pra gente aqui. lindíssima. Olha, Emma é ótima pra gente perturbar, porque ela compra todas as perturbações da gente. A gente Não, mas a mulher perturba é a muito Emma, linda mesmo. E ela disse vai assim, responder. Nunca eu recebi um elogio desse vindo de uma mulher branca. Aí eu ainda disse pro marido dela, olha, mas eu não gosto de mulher não, viu? Só porque ela é muito bonita mesmo, você tá bem acompanhada. Vamos lá, beleza, gente. Aí você tem também, aqui eu coloquei nessa imagem o Tiaguinho, né? Cantor de pagode, conhecidíssimo e tal. Tiaguinho, ele tava contando outro dia que ele foi para uma festa tal, entregou o carro ao manobrista e na volta, quando ele foi pegar o carro dele, o outro manobrista não queria entregar, achando que o carro não era dele. Não, não é seu carro, é meu carro. Não é seu carro, eu preciso ver seu documento. Ele disse, pô, por que você está duvidando se eu te entreguei o ticket, entreguei? Não, é porque eu acho que não é seu carro. Né? Aí ele entendeu que aquele carro era bonito demais, era bom demais para ser de um negro. Né? A Preta Gil, ela recebeu diversas ofensas, inclusive ofensas diretas de um deputado aí que quer ser presidente, chamou ela de negra, de feia, e assim, quando foi questionado se o filho dele
casasse com a negra, ele disse, não, meus filhos foram muito bem educados, né? Então é esse deputado que quer ser presidente, que é o mito aí que muitos acham. Parabéns para quem gosta disso. Somos a Belíndia, como é? Bélgica-Índia. A Bélgica-Índia. Uma mistura de Bélgica com Índia, Belíndia. A mistura de Bélgica com Índia. Então, beleza, então. Então aí você vai percebendo que isso, na verdade... volta a câmera para mim, Fabrício. Isso, na verdade, não é uma coisa contra a camada social mais baixa da sociedade, mas é contra exatamente os negros especificamente. Quantos jogadores de futebol sofrem esse preconceito, esse racismo, né? Quantos não são contratados? Aí a gente começa a descobrir também que quando a gente colocou lá as imagens, lojas da Oscar Freire, vendedores da Oscar Freire, que é uma rua de grifes em São Paulo, rua para milionário comprar, só Yama que conhece essas coisas lá. E aí a gente colocou, e aí a gente se surpreendeu porque a gente viu 2 ou 3 vendedoras negras, né, estilizadas assim e tal, e a gente percebe, na verdade, que é exatamente esse trabalho de convencimento, esse trabalho de denúncia, esse trabalho que a gente faz aqui, ou que o movimento negro faz, que faz com que hoje, em uma loja de grife, né, uma loja voltada para a elite, ainda tenham negros, mesmo que seja em minoria, né, mas tenham negros lá. Então, a gente percebe que isso, na verdade, vem surtindo algum efeito. É um efeito lento, mas é um efeito, né? Eu tenho certeza que em muitas em muitas lojas dessa, a vendedora negra ela deve vender menos até, porque muitos devem preferir uma outra vendedora, outro vendedor, do que um vendedor negro, mas tá. Gente, tem um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte: quando a gente denuncia essas coisas aqui, não é para você, negro, negra, dizer assim, então já que é tão ruim, já que é tão limitado, já que tem tão poucas coisas, eu não vou lutar porque não adianta. É exatamente o que a gente traz para vocês, a denúncia, e dizer a vocês, olha, a luta é grande, mas a gente vai ter que lutar. A gente consegue, na verdade, reverter isso através dessa luta. Se a acomodação é o que a outra parte quer, né? Então a gente tem que buscar, na verdade, essa mudança. Tá bom? Bom, gente, a nossa aula voou e eu vou chamar aqui as nossas referências. Gente, aula bacana, gostei muito da participação de vocês. E é uma aula que a gente necessita, de fato, estar o tempo todo se comunicando. Porque, como mesmo César disse, nós vivemos num país onde a maior parte da população é composta de negros, de pardos, né? Então, de mestiços mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? O tempo todo está chamando atenção para algumas desigualdades sociais, raciais, econômicas que essa parte da população sofre. Mas César falou das causas das desigualdades raciais. Por que existe causa de desigualdade social? Primeiro, nós tivemos uma história escravocrata. Uma história onde as relações sociais, né? Porque a sociologia ela parte para estudar a partir daí, as relações sociais eram de escravidão. O negro escravizava o branco escravizava o negro. Então, no momento que essa população, a maior parte da população que é negra, passa a ser escravizada, ela passa a ser tratada como um objeto. Certo? Então vocês observam a população que da maior parte do trabalhador era escrava, ela servia também, além de servir
para trabalhos manuais, para os trabalhos, né, da lavoura, também muitas delas serviam para trabalhos sexuais. Então, tudo isso era uma exploração de seres humanos, era escravidão. Então, a causa dessas desigualdades raciais vem de uma história escravocrata, certo? Então, principais condições raciais no trabalho. Então, como nós tivemos um trabalho, uma sociedade escravocrata por mais de 300 anos, a relação de trabalho era trabalho escravo, ela vem também repercutir quando acaba essa escravidão. Então, quando a gente observa, o trabalho menor fica para a população africana, para o negro, né? Fica para aqueles... Porque no momento que acaba essa escravidão, esse negro que não tinha acesso a estudo, era o quê? Analfabeto, a maior parte era analfabeta. Esse negro não vai ter a mesma condição social, não vai ter a mesma condição de estudo. Inclusive, fica proibido, né? Se eu não me engano, existe uma lei, César, que é historiador, estudou mais do que eu, história. Tem uma lei que aquele negro, ele não vai para a escola, não tem acesso à escola. Então, por muito tempo, esse negro vem dessas desigualdades, né, sociais. Lá na frente, a gente consegue conceber que o trabalho para essas pessoas fica um trabalho menor. É o trabalho fica sendo ou engraxate, ou fica sendo de início, né? Engraxate, ou fica sendo vendedor de acarajé, a vendedora de acarajé, ou o entregador de encomendas. Aquele trabalho que se é dito menor fica para essa população. Com o futuro, as pessoas passam a ter acesso à educação, tende o quê? A melhorar a qualidade de emprego para essas pessoas. Só que a gente sabe e vê que ainda é muito pouco, ainda tem muito pouca gente tendo acesso de igual para igual, o branco com o negro. Então, como a gente mesmo mostrou, né? César mostrou aí para vocês. Aquele que vai para uma loja de grife, a maior parte é branca. Para uma concessionária de carro mais caro, a maior parte é branca. Então, infelizmente, ainda tem essa desigualdade. Rapidinho, gente, só refletindo e só aqui, para aqueles que são negros, eu acho que tem que estar o tempo todo, a todo momento, lutando cada vez mais para estar no mercado de trabalho. Estudem, essa é a única forma de dar o troco ao sistema. Não é isso, César? É isso aí, Emma. Gente, beleza então, a aula de hoje foi massa, a participação de vocês super positiva e a gente deixa um convite aqui para vocês que é o nosso encontro na próxima semana, na terceira aula de Sociologia. Até lá!